Olá pessoal, muito boa tarde. Eu quero conversar um pouco com vocês sobre provador. Eu tenho visto muitos projetos de provador, seja o probe, né, do inglês. E é o seguinte, eu venho hoje gravar esse vídeo para trazer para vocês uma ideia bastante legal sobre o provador. Então, como vocês sabem, o provador é um acessório bastante interessante em uma máquina CNC, porque você precisa de saber a superfície do material que você vai usinar, né? Você saber exatamente a altura que está. Então, o provador é para esse fim. E como vocês sabem, existem outros provadores também de extremidade. Por exemplo, você quer fazer uma usinagem de uma peça que por sua vez ela já está usinada ou tem um furo, e você precisa saber o centro desse furo. Então existe também esse tipo de provadores, que é o provador de extremidade, que é para você saber exatamente aonde se localiza o centro desse furo ou a margem da borda do material que você vai usinar. Porém, hoje o que eu vou trazer para vocês, o que eu vou estar mostrando para vocês, não se trata de um provador de extremidade, um provador simples, apenas de superfície mesmo, ou seja, de altura do material. Então, de antemão eu gostaria também de agradecer todas aquelas pessoas que estão acompanhando a gente aí. Muito obrigado mesmo por essas pessoas, e até mesmo você que também não é inscrito no canal ainda. Eu quero agradecer também por ter assistido a gente aí. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, clique em gostei, porque isso ajuda muito o canal. E eu fico muito satisfeito de você estar postando as informações de vocês aí, ou seja, dúvida, sugestão. E é muito gratificante a gente estar interagindo com vocês. E vocês podem postar à vontade, fique à vontade para estar postando as ideias, sugestão, até mesmo crítica, enfim. Estamos aqui para poder responder com muita educação, muito respeito, todas essas postagens de vocês aí, e também estar ajudando, tirando alguma dúvida, e também ser ajudado, né? Porque nós temos que se apoiar uns aos outros, e todos se apoiar em Jesus Cristo, porque é assim que nós conseguimos sobreviver nesse mundo, só com as bênçãos de Deus mesmo. Então, eu quero mostrar para vocês hoje este provador, que eu tenho certeza que muitos vão achar interessante a minha ideia. Veja agora, o projeto dele é bastante rudimentar, uma coisinha bem simplesinha, e eu pretendo desenvolver para vocês um provador de extremidade, né? E aí sim vai ser um provador mais profissional, uma coisa mais bacana. Mas esse que eu vou mostrar para vocês agora é um provadorzinho bastante simplesinho, feito com peças totalmente encontradas em qualquer canto. Vocês vão ver como é que é bastante simples. Veja aí. Bom pessoal, como vocês podem ver, esse meu provador é bastante simples. E essa haste que vocês veem aqui, isso aqui é aqueles flexíveis de iluminação, de coisa informática, né? Também usados em algumas webcams. Esse aqui mesmo eu comprei de uma iluminaçãozinha, aí eu removi a iluminação, me aproveitar só essa haste. Vocês não reparem na cor desse fiozinho que eu coloquei aqui por dentro, que eu não tinha outro fiozinho, mas isso aqui, como vocês podem ver, é uma tampinha desses canos de 20 mm, bastante simples. Deixa eu focalizar aqui melhor para vocês verem. Repara que, como eu disse, não repara na cor do fio, porque não tinha outro fiozinho. Esse fiozinho tinha que ser bem flexível. Eu peguei até um fiozinho aqueles fiozinhos de fone de ouvido, que ele tem 4 vias internas, então eu precisava dessas de 3 pelo menos. Uma gambiarra danada aí por dentro, mas aí eu peguei um pouco de cola desse papel só para isolar.
E aqui em cima vai ser colocada essa tampinha aqui, que eu também fiz de placa de circuito impresso. Aqui dali dentro que vocês viram ali, ó, é um pedacinho de placa de circuito impresso, uma pecinha que nem essa aqui que eu encaixei lá dentro. Aí lá por debaixo daquela lá tem uma outra que está soldado esse LED aqui. Aí esse LED aqui é o seguinte: você aperta nele aqui, ele comuta a chavinha de toque. Dessa chavinha de toque tem aparelho de som, painel de TV. E aí quando aperta aqui, esse LED aqui, antes de apertar, ele fica aceso dentro tudo. Deixa eu ligar aqui para vocês verem como é que vai ficar. Aí, ó. Então esse meu provador aqui, ele vai servir também como uma espécie de uma iluminaçãozinha. Aí quando a pessoa, esse negócio aqui vai ficar preso lá, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho o funcionamento. Então ele vai ficar preso para quando, bem aqui no centro, vai vir essa tampa. Ela vai ser colocada assim, encaixadinha aqui. E aí quando a broca pressionar em cima dessa tampinha, vai fazer isso aqui, ó. Então cada vez que for testado a altura do material que vai ser usinado, vai indicar através desse LED, desse LEDzinho aqui, esse LED azul, para ficar mais bacaninha. Bom pessoal, como vocês viram, é um provador bastante simples, uma coisa feito meio que artesanal. Afinal de contas, essa CNC que a gente faz assim em casa, trata-se de uma coisa bastante artesanal mesmo, né? Então o intuito é fazer um negócio bastante barato, uma coisa que está ao alcance de todas as pessoas, né? Se bem que se a gente for calcular tudo que a gente gasta, no final das contas dá um valorzinho até meio salgado. Mas quando você vai fazer um CNC, eu até aconselho isso, procura fazer uma coisinha melhor, porque é o seguinte: você vai desenvolver uma CNC justamente para cortar suas peças com precisão, ou seja, com rigor de medidas, né? Coisas milimétricas. Então se você faz uma CNC aí, você vai gastar aí seus 500, 600 ou até R$1.000 em peças, mais ou menos, achando que vai dar certo. E aí depois o que acontece? Você, depois que termina a sua CNC, você vê que a sua CNC não ficou lá aquelas coisas. Então você vai ficar meio que arrependido, falar: puxa, podia ter gastado um pouquinho mais e feito uma coisa que realmente fosse útil para mim. Então existem muitas pessoas aí que estão desenvolvendo CNC com o intuito de confeccionar placa de circuito impresso, que eu particularmente eu não recomendo, não acho bacana uma placa de circuito impresso confeccionada com CNC. Eu acho mais interessante o sistema de corrosão com precureto mesmo, enfim, mas não é o assunto que a gente vai dizer agora. Mas é isso, como vocês viram, o projetinho do provador é um projetinho bastante simples, né? E é isso, eu vou estar mostrando para vocês agora como é que ele funciona, né? Eu instalei ele na máquina, tudinho, né? E agora eu vou estar mostrando para vocês o funcionamento dele, né? Ou seja, instalado na máquina já, e como é que ele vai funcionar mesmo de fato. Veja aí o funcionamento dele, e depois também que vocês observar o funcionamento, eu vou estar também mostrando para vocês como é que vocês vai estar configurando, no caso, o programa BCNC, que é um programa muito bom para poder fazer autonivelamento, né? Então veja aí primeiro o funcionamento do provador, e logo em sequência a gente continua falando mais sobre o BCNC. Bem pessoal, agora eu quero mostrar para vocês aqui como é que ficou esse provador aqui. E aproveitando aqui esse vídeo, eu quero mostrar para vocês também aqui a fonte que eu coloquei aqui. Essa fonte aqui, ela é uma fonte universal, ela é de 24 volts. E enfim, até que enfim chegou meu outro drivezinho lá que estava queimado, está lá no fundo lá. E agora sim, os motores estão funcionando, os dois estão funcionando certinho. E é uma fonte, deixa eu mostrar para lá de cá.
bacana que você tem como regular ela aqui, ó. Regula aqui desde 15 volts, 12 volts, se não me engano, até 24 volts. Ali eu coloquei ela no máximo de 20 para 24 volts. Então, pessoal, essa fonte é o seguinte, é uma fonte até mais barata do que algumas fontes que o pessoal está comprando por aí. E a pessoa se preocupa, vou comprar uma fonte de 10 amperes. Essa fontezinha aqui é uma fonte que ela fornece aí seus 4 amperes, se não me engano. E aguenta, funciona perfeitamente bem. Estou fazendo já alguns testes aqui, a Malemar morna. Então é uma fontezinha muito boa, eu recomendo. Bom, deixa eu mostrar então para vocês aqui o meu provador que eu fiz. É um provador bastante diferente pelo seguinte, como você pode ver, isso aqui trata de uma haste. Uma haste usada daquelas hastes de luminária, ou até mesmo em algumas webcam usa esse tipo de haste flexível. Aí eu comprei uma luminariazinha só para tirar essa haste. E a ideia é o seguinte, é fazer com que essa pecinha aqui, que eu já mostrei agora há pouco para vocês. Então quando a broca pressionar, ou seja, a fresa pressionar ali, ele vai estar acusando o sensor de prova. E aí é só você registrar exatamente a espessura desse provador que você fez. No meu caso eu fiz isso dessa forma, como eu já falei, como eu já mostrei até, usando uma tampinha de cano PVC de 20 mm e ficou legal. Também quero aproveitar esse vídeo para mostrar aqui para vocês aqueles furos que eu disse que eu ia fazer, se bem que eu não tampei ainda a parte de baixo aqui. Não sei se vai dar para ver, tá meio ruim aqui de filmar, mas essas partes aqui, ó, tá aberta ainda. Então eu fiz esses buracos aqui na lateral, justamente para o ar sair por essas laterais aqui e não para baixo. Aqui embaixo, como já disse, eu vou tampar. Eu tô pensando até de colocar uma espécie de um copinho aqui virado para cima, para não ir ar de jeito nenhum para baixo, para não esparramar esse pó. Então, pessoal, é o seguinte, a vantagem desse tipo de provador que eu fiz aqui é que, vamos supor, você vai fazer uma nivelação de uma superfície que você vai estar usinando. Então você não precisa estar pegando com a mão e estar pondo, porque o próprio provador já acompanha exatamente onde é que vai ser provado. Eu tive que passar mais fios aqui dentro dessa esteira, que deu uma certa mão de obra, como vocês podem ver aqui. E também já aproveitei e passei mais logo outro fio, e que eu já estive falando já nos vídeos anteriores. Eu vou colocar aqui um sensor dentro da tupi aqui, vou arranjar aqui inclusive. Eu até estava falando no outro vídeo que eu ia colocar um filtro ali atrás, que era para poder filtrar melhor ainda essas indutâncias desse motor. Aí acabei colocando esse filtro aqui dentro. Eu abri ela aqui e coloquei ela aqui dentro mesmo, esse filtro. E tá bem aqui. Então o que acontece? Depois eu vou abrir essa máquina de novo e vou instalar aqui dentro um sensor aqui de rotação. O que esse sensor vai fazer? Como eu já disse, ele vai enviar esses pulsos para um frequencímetro que eu vou implementar com o microprocessadorzinho, e ele vai fazer com que estabilize a rotação que a gente regular através aqui desse potenciômetro que eu instalei. Então, quando a pessoa regular aqui, vai ficar regular, por exemplo, uma certa velocidade, essa velocidade vai ficar cravada. Mas eu estou pensando o seguinte, eu vou aproveitar o PWM aqui do Arduino e vou jogar nesse microprocessador que eu vou implementar, e aí sim eu vou estar controlando a velocidade da tupi exatamente pelo software. Ou seja, quando eu ajustar lá no software, por exemplo, 10.000 RPM, o Arduino vai gerar um certo PWM aqui, e esse PWM vai ser lançado na plaquinha que eu vou confeccionar com
um programinha que eu vou instalar dentro do PIC, e esse por sua vez vai estabilizar a velocidade da turbina exatamente em 10.000 RPM, ou na velocidade que a pessoa ajustar lá no software. Deixa eu mostrar aqui por detrás para vocês verem como é que ficou. Fiz aqui uma instalação aqui meio maluca, mas ficou até legal. Bom, aqui é o fio que vai aqui do motor. Aí aqui fiz um chicotinho. Se você já pode ficar aqui bem apertado aqui. Se você reparar ali, o fiozinho vai lá por trás lá, porque não tá dando foco direito aqui. Ele entra aqui por esse furículo aqui. E aí ele sai pra cá. Deixa eu ver se vocês conseguem ver ali dentro. Aí ele passa por ali. Inclusive até da cor magenta, que não tinha. Um outro fiozinho de volta à cor, se vai esse mesmo. O importante é que esse fiozinho aqui ele tem 4 vias. É fiozinho daqueles bem flexíveis de fone de ouvido, usado em celular. Eu acho legal esse fiozinho. Esse negócio nunca dá foco aqui, pessoal, mas então, aí como vocês podem ver, ele entra por aqui, passa aqui pelo furo. Esse flexível ele é encaixado bem apertado aqui dentro desse furo, vem por dentro do flexível e vai lá no provadorzinho que eu fiz. Legalzinho também esse provador é o seguinte, ele fica com esse LED aqui, ó, o tempo todo aceso. E isso é legal porque se você está usando uma peça de noite, você pode estar usando isso aqui como iluminação. Ó, pode estar usando como iluminação para você ver onde é que a presa está cortando. Na hora de fazer a prova, é só você colocar ele aqui debaixo, bem no centro aqui, não tem problema de ficar um pouco longe. Aí quando ele pressiona, ele já acomoda. Deixa eu colocar o tampo dela aqui agora e vou fazer um teste na prática para vocês verem como é que vai funcionar. Pronto, agora aqui que já está com tampo, deixa eu fazer aqui um comando aqui para poder ela vir para cá. Aí, esse comando ele vai fazer um home e em seguida ele vai trazer o cabeçote bem para cá, vamos ver? Deixa eu puxar um pouco ela para cá agora, que é para poder fazer os testes do probe para vocês verem como é que funciona. Pronto. Uma dica interessante, pessoal, que eu quero passar para vocês é o seguinte, é isso aqui, ó. Vamos supor que esse comando aqui, ó. Esse comando aqui, esse primeiro comando, é justamente a distância que ele vai sair procurando aonde está a superfície, né? Então, às vezes você configura lá na sua máquina 20 milímetros ou 10 milímetros. Então você tem aquela preocupação de estar colocando a broca a uma distância que está menos do que você configurou aqui. Então, eu aconselho o seguinte, vamos supor, se é o percurso todo do eixo Z de sua CNC, vamos supor que dê 90 milímetros, uma comparação, né? No meu caso aqui, o percurso todo em torno de 80 milímetros, né? 80 não, é 70 milímetros. Então, no meu caso aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou procurar aqui, ó, para poder procurar os 70 milímetros. Então, o que acontece? Mesmo que ele esteja praticamente encostando no limite em cima,
e eu dou um probe aqui, o que vai acontecer? Ele vai procurar onde tiver, vai baixar a fresa até encontrar. Então é importante isso aqui, porque às vezes você coloca aí 2 centímetros ou 1 centímetro só, enfim, aí você tem que ter aquela preocupação de ter que estar colocando a ponta da sua fresa a uma distância menor do que você especificou aqui. É uma dica que eu quero deixar para vocês aí. Outra característica interessante é esse aqui, pessoal. Essa quantia aqui, isso aqui é muito importante. Você tem que colocar exatamente a espessura que é o seu provador. Se o seu provador é exatamente 20 milímetros, você coloca 20 milímetros. Se é, no meu caso aqui é 24,4 milímetros, foi exatamente isso que eu especifiquei. Então o que acontece? Quando ele faz a prova, ele vai regressar aqui, você especifica que o tanto que você quer que ele regresse. No caso aqui eu coloquei para ele voltar apenas 10 milímetros, no meu ver não é mais que suficiente, ou seja, é o suficiente isso aqui, então não há necessidade. Um detalhe legal é esse aqui, ó, tá vendo? Uma vez que ele registra, ele registra aqui exatamente o valor de 34,4. Então, nesse ponto aqui, ó, nesse ponto aqui eu estou pedindo para ele ponhar a altura do Z exatamente na altura do meu probe, ou seja, então fazendo isso aqui, ele já vai saber que a altura está, ou seja, ele vai entender que a altura da superfície a ser usinada é exatamente no zero. Então, como eu pedi para subir mais 10 milímetros, então é por isso que ele registrou aqui 34,4, ou seja, 10 milímetros com esses 24,4 é igual a 34,4. Então é isso. Eu vou mostrar para vocês aqui agora, colocar o eixo bem mais para cima, e nota que eu ajustei aqui uma velocidade maior para ele procurar esse probe, ou seja, procurar a superfície, né? Procurar a altura que está a peça ser usinada. Coloquei aqui a 20 centímetros por minuto, então vai descer uma velocidade assim até mais melhor, não muito lento, e também não pode ser muito rápido, porque senão acaba se danificando o provador, porque pode ser que esse provador é meio frágil, então o motor sempre às vezes acontece de ter alguma inércia, então não aconselho colocar muito rápido não. Mas então deixa eu mostrar para vocês aqui agora. Vou colocar aqui mais para cima, deixa eu subir aqui o eixo bem aqui em cima, quase no limite. Pronto, agora eu vou acionar aquela marca que eu estava mostrando para vocês. A gente vai descer procurando onde ele está a superfície. Beleza, é isso aí. Deixa eu mostrar para vocês aqui agora, ele fazendo um anivelamento no tampo. Por quê, pessoal? Por que eu quis criar esse sistema desse jeito? Justamente por causa desse detalhe. Se você vai usinar uma peça grande, igual essa máquina minha aqui, ela tem uma área de trabalho bastante ampla, de 60 por 80. Então o que acontece? Às vezes você vai usinar uma peça aqui e você queira saber a superfície dela, se está certinha, como é que é, ou até mesmo o tampo que você fez. Às vezes você não tem certeza se esse tampo está bem certinho. Então aí é onde eu criei esse provadorzinho aqui, de forma que ele vai acompanhando a ponta da fresa, né, onde quer que esteja. Então eu vou mostrar para vocês aqui agora ele fazendo esse nivelamento aqui agora. Bem, pessoal, estamos aqui então com o programa BCNC aberto, né? Inclusive está fazendo até alguns testes. E é o seguinte, eu vou explicar para vocês aqui como é que vocês vão estar então
configurando aqui para poder fazer o autonivelamento. Se bem que, como já disse, esse autonivelamento é mais recomendado para quem pretende estar confeccionando placa de circuito impresso na CNC, e que não é o meu caso. Eu particularmente não recomendo, eu prefiro confeccionar minhas placas com um sistema de dry film, enfim, usando precolito de ferro para corrigir o cobre. Eu acho que fica bem mais perfeito, fica um acabamento melhor. Mas tem aquelas pessoas que gostam de estar confeccionando com a CNC, e é interessante isso, né? Não deixa de não ser. Então é isso, vocês vão aqui clicar aqui em sonda, no caso se tiver em inglês vai estar escrito probe, né? Aí aqui vocês clicam aqui nesse íconezinho aqui, e nessa aba aqui, pessoal, é o seguinte: aqui vocês vão estar posicionando a máquina de vocês. Antes de iniciar esse autonivelamento, vocês vão estar posicionando a máquina de vocês na extremidade menor possível do X e a extremidade menor possível do Y. Então o que acontece? O que quer dizer isso? Quer dizer que vocês vão puxar o menos do X, o máximo menos do X e o máximo menos do Y, né? Então o que acontece? É claro que esse máximo aí, se vocês colocar o chavinho de fim de curso em todas as extremidades, como foi o meu caso aqui, cuidado para não estar pressionando a chave de fim de curso, porque senão o sistema vai acusar que foi comutada essa chave. Então vocês colocam o máximo, porém antes de comutar essa chavinha de fim de curso, naturalmente, né? E aí o que acontece? De antemão vocês têm que ter conhecimento também de qual é a área de serviço da máquina de vocês. Existe máquina que ela é bastante grande, largona e coisa e tal, mas tem aquele detalhe que a área de serviço dela, pessoal, não é o tamanho da máquina, não. Tem muita gente que está acabando de fazer CNC e não tem essas experiências. Pensa que quando fala que uma CNC ela é de 80 por 1 metro, já imagina logo, puxa, a minha área de serviço é 80 por 1 metro. Não é bem assim. Então isso varia muito da largura do cabeçote que vocês vai estar fazendo na CNC de vocês aí. E tem CNC que o cabeçote é mais estreito, outras são mais larga, e isso enquanto o cabeçote ali, ou seja, o eixo X ali, né, o conjunto ali que tem a plataforma ali da tupia, aquele bloco de tudo que eu costumo chamar de cabeçote, enquanto aquele ali é mais largo, mais você sacrifica a área de trabalho de sua CNC. Então é importante isso, porém também não pode ser muito estreitinho, senão sua CNC não vai ficar com precisão. E mais para frente, depois eu vou falar um pouco mais do negócio de precisão e resolução. Tem muita gente que confunde essas coisas de precisão e resolução. São duas coisas distintas. Mais tarde eu vou estar falando para vocês sobre isso. Então é o seguinte: uma vez que vocês posicionou a máquina de vocês no máximo menos X e no máximo menos Y, vocês vão estar clicando para zerar esse X, zerar o Y. E aí se posiciona o Z mais ou menos no ponto intermediário ali, né? Se seu eixo Z tem um percurso aí de 8 centímetros, que é 80 milímetros, né? Ou 9, no meu caso aqui é 70 milímetros o movimento, né? Dessa máquina aqui. Lembrando que o projeto que eu fiz lá no SketchUp, que está no vídeo, se não me engano, no vídeo anterior, pessoal, o movimento ali do eixo Z ele ficou um pouco maior. Inclusive, caso você for fazer uma CNC, é importante você seguir aquele projeto lá, porque ficou um pouco maior. Então, se você for estar usinando aí uma escultura em 3D, né, você vai ter que colocar uma pranchona grossa de madeira. Então, é importante que sua máquina tenha uma altura mais acentuada. Aqui no caso dessa minha aqui, depois que eu aprontei ela, eu notei que ela ficou um pouco pequena ali a altura do eixo Z. Então ela ficou aproximadamente com 6,5. Então eu achei um pouco pequeno. Mas, claro, essa altura também é uma altura bastante boa. E, enfim, dá para você estar usinando muitas coisas. Só que é o seguinte: você sabe que quando você vai usinar alguma peça na sua CNC, você tem que colocar uma tábua de sacrifício, naturalmente. E no meu caso aqui, eu vou estar usando a tábua de sacrifício de isopor. Eu já falei sobre isso um pouco, acho que não foi no vídeo anterior, sobre esse negócio de tábua de sacrifício de isopor, que eu acho interessante
Por quê? A tábua de sacrifício, pessoal, é aquela tábua que fica debaixo, que vai receber a fresa logo depois que ela vazar o material que está sendo usinado, né? Então esse material que vai ser a tábua de sacrifício, é importante que seja um material mais mole, né, do que o material que está sendo usinado. Por que eu digo isso? Porque, vamos supor, você vai usinar um material bastante mole, vamos supor aí um polietilênio aí que seja de baixa densidade, né? Então existe materiais muito mole para você estar usinando, ou mesmo uma madeira muito macia, né? Aqui em Rondônia o pessoal costuma chamar de cacheta. Existe uma madeira aqui com o nome de cacheta, que é muito molinha mesmo, muito mole. Aí o que acontece? Você vai e coloca uma tábua de sacrifício, uma tábua bem mais dura, uma madeira, um material muito mais duro do que a própria madeira que está sendo usinado. E você passou desapercebido esse detalhe aí. Aí o que acontece? Aí você fala assim: ah, minha madeira que eu vou estar usinando é bastante mole, então eu vou regular aí uma velocidade bastante grande para poder estar usinando rápido. Beleza, só que enquanto a sua broca, ou seja, sua fresa estiver no material predestinado a ser usinado, beleza. Só que quando ela vazar e pegar naquela tábua de sacrifício que é mais dura, a chance de você quebrar sua broca, sua fresa, é muito grande. Então, pessoal, põe atenção nisso aí, porque por isso que eu recomendo você colocar uma tábua de sacrifício de isopor, porque o isopor ele é bastante mole, né? Então você não vai ter esse problema aí. Então é o seguinte: aí você sabendo, tendo conhecimento da sua área de serviço, não o tamanho da sua CNC, aí você fala: ah, não, eu fiz uma CNC de 1 metro de largura, e você vai e coloca aqui 1 metro. Aí dá problema, porque quando o sistema for fazer a checagem do nivelamento do seu tampo, o que vai acontecer? Ele vai querer andar uma quantia que não existe na sua CNC, um tamanho que não existe. Então, se a sua CNC é de 1 metro, você não pode colocar 1 metro aqui no caso do X. Ah, minha CNC no X ela tem 1 metro de largura, então você vai colocar 1 metro aqui, e aí o que acontece? Dá problema. Você tem que colocar aqui aquele tanto que o cabeçote da sua CNC consegue viajar, né? Consegue caminhar ali, o percurso máximo que ele consegue percorrer. Então, às vezes, você CNC de 1 metro, mas só que sua área de serviço é meio metro. Vamos supor que você faz um cabeçote dessa largura, então você vai estar sacrificando muito mesmo ali da sua área de serviço. Então, só para deixar bem claro isso aí, você coloca aqui a sua área de serviço, ou seja, no X você coloca a largura da sua área de serviço, e no Y coloca aqui a altura, ou seja, a profundidade no caso, né? Ou seja, o tamanho no eixo X, no eixo Y aqui, e aqui no eixo X e aqui no eixo Y, total em milímetros. Lembrando que isso aqui é em milímetros, viu, pessoal? É em milímetros, não é em centímetro não. Aí às vezes está lá a sua máquina, você fala: ah, minha máquina tem 60 centímetros. Tem gente que só gosta de falar negócio de centímetro. Então isso aí, a minha máquina tem 60 centímetros, você coloca 60, né? Isso aqui é em milímetros, não é 60 centímetros, então você vai colocar 600 milímetros, né? Então o que acontece? Nesse campinho aqui, ó, nesse campo aqui você vai estar colocando a velocidade que você quer que desça o eixo Z até encontrar a superfície. No caso da minha máquina eu coloquei 400 milímetros por minuto. Para mim, para o meu provador ali, é um provadorzinho que dá uma velocidade boa, não muito lento e não muito rápido, né? Então para mim 400 milímetros para descida está ótimo. Então aqui você não precisa colocar nada, pode deixar do jeito que está. E aqui você vai estar em zero, mesmo que quando você zerar aqui provavelmente já vai estar em zero. Então depois que você posiciona o cabeçote da sua máquina no máximo menos X e no máximo menos Y, você vai clicar aqui em zerar, pessoal, não esqueça disso, zera aqui, né? Aí se posiciona aqui mais ou menos intermediário ali do eixo Z, e também clica em zerar o eixo Z. Aí ele vai entender que ali é onde vai iniciar a procura da superfície. Aí aqui embaixo você vai especificar o tanto que o seu eixo Z vai viajar para poder encontrar essa superfície. Nesse lugar aqui vocês vão especificar o tanto que vocês querem que a fresa se retrai, ou seja, que o eixo Z suba, né?
Detalhe, pessoal, aqui vocês têm que colocar números negativos. Por quê? Porque se vocês querem que a fresa abaixa, né? Então, se a fresa vai abaixar, logo tem que ser, quando a fresa está baixando, tá diminuindo, né? É para menos Z, né? Então por isso tem que colocar menos o número que vocês vão especificar. Já aqui não, aqui vocês querem que retrai. Então aqui é para retrair uma certa quantia. Eu coloquei aqui apenas 5 milímetros, que para mim, no caso aqui, para mim fazer esse teste para vocês verem, é um tamanho mais que bom. Vocês podem colocar aqui uma quantia arbitrária, desde que essa quantia que vocês vão colocar aqui, vamos supor que vocês vão checar a superfície de uma prancha que vocês vai usinar. Só um exemplo para vocês entenderem o que eu quero dizer. Aí essa prancha ela tem 6 centímetros de espessura, e da superfície da prancha até atingir o máximo do eixo Z da máquina de vocês, vamos supor que falta aí 20 milímetros, né? Aí vocês vai e colocam aqui, por exemplo, 30 milímetros para ele subir. O que vai acontecer? Quando ele encostar na prancha, que for recolher for regressar os 30 milímetros, vai comutar a chave de fim de curso. Por quê? Porque somando os 6 centímetros, ou seja, os 60 milímetros que já tem da prancha, mais os 30 milímetros que vocês colocou, vai superar a altura máxima do eixo Z da máquina de vocês. Então, esse valor que vocês colocam aqui é um valor arbitrário, claro, uma quantia de 5, 10 milímetros, mas desde que essa quantia, somando com aquilo que vocês querem provar, não supere o máximo do eixo Z, naturalmente. Nesse ponto aqui, pessoal, vocês vão especificar em quantas convergências, ou seja, quantas vezes no sentido X e no sentido Y vocês vão querer que a máquina teste o tampo da CNC de vocês. Então aqui, repara que eu coloquei 5. Se eu modificar aqui, ó, vocês reparam que vai modificando ali, ó. Então, se vocês conseguem ver uns risquinhos amarelinho, à medida que eu mexo aqui, ó, repara que vai diminuindo os pontos de teste. Então eu vou colocar aqui 6 medidas e 5 medidas para ficar aí, no caso, no eixo X ele vai testar de 150 em 150 milímetros, e no eixo Y ele vai testar de 160 a 160 milímetros. Eu vou até colocar um pouco maior para demorar menos, né? Vou colocar aqui de 20 em 20 centímetros no eixo Y e de 15 em 15 centímetros no eixo X. Então eu vou clicar nesse botão aqui, que é o botão que, quando vocês acabarem de fazer todos esses ajustes que eu especifiquei aqui, vocês vão clicar nesse botãozinho aqui escrito scanner, né? Então, clicando aqui, a máquina vai iniciar então essa checagem. E é exatamente o que eu vou fazer aqui agora. Eu vou estar mostrando para vocês a máquina fazendo esses testes. Como vocês viram, pessoal, é importante a máquina ter velocidade por causa disso. Repare que o movimento, a velocidade que ela vai em busca do próximo ponto a ser testado é uma velocidade bastante alta, então isso agiliza tudo, né? Então, uma coisa importante que eu achei em fazer esse provador desse formato é isso aqui, ó. Repare que ele vai acompanhando aonde está a fresa, né? Então não tem preocupação de você estar ali prendendo garra jacaré na broca, nada disso. Então é um sistema bem legal que eu achei.
ela termina lá no final lá, ela vai regressar aqui para o ponto de início. Bom pessoal, é isso. E como vocês viram, trata-se de um provador bastante simples, porém bastante eficaz, uma vez que ele vai acompanhando o movimento do eixo Z ali, o movimento do eixo X, né? Então é bastante interessante. E como eu já disse, eu vou estar desenvolvendo um provador de extremidade que eu acho bastante importante também, porque existe situação que você, como já disse, existe situação que você queira usinar uma peça que já foi usinada e você quer reaproveitar aquela peça, quer acrescentar mais algum detalhe naquela peça, então você precisa saber um ponto de origem da sua usinagem. Você quer, vamos supor, uma peça que tem um furo centralizado, então você precisa saber com precisão o centro desse furo, e aí é onde entra a necessidade do provador de extremidade, né? Então esse provador ele é bastante interessante porque você pode estar utilizando ele tanto para provar a altura, né, e quanto também para provar a extremidade. Eu também, como já disse, eu queria falar um pouco mais com vocês sobre precisão, pessoal. Tem um pessoal aí que às vezes fica meio confuso com a questão precisão e resolução. O que seria a resolução de uma CNC, né? A resolução de uma CNC é como se fosse uma coisa meio que teórica, né? Por quê? A resolução é aquilo que você vai estar quantos passos, quantas vezes a sua CNC vai estar subdividindo um espaço de 1 milímetro, né? Então, no caso dessa minha CNC aqui, ela no eixo X e Y, ela tem uma resolução de 0,1 milímetro, ou seja, 1/10 de milímetro, né? E por sua vez é uma resolução excelente, né? Uma resolução muito boa mesmo. Então, isso não tem nada a ver com precisão, pessoal. A precisão é justamente a rigidez da sua máquina, né? Então, se você pretende fazer uma máquina que você vai usinar aí ferro, usinar uma coisa muito dura, ou até mesmo usinar aço, enfim, eu aconselho que você faça você pode afundar a mão no bolso com um pouco mais de vontade, e daí você vai montar sua CNC toda de alumínio, e se for usar guias lineares, usa guias lineares com suporte, com refil de alumínio, muito bem parafusada, para a sua CNC ficar extremamente rígida, ou seja, não se envergar, não se mover, nada mesmo. Então, quanto mais rígida a sua CNC, maior vai ser a precisão de sua CNC. Existe CNC, por exemplo, existe situação, às vezes pode desenvolver uma CNC que ela tem uma precisão extremamente alta, ou seja, ela vai ser extremamente rígida, né? Muito firme a sua máquina, mas não vai ter resolução. Existe essa possibilidade. Por quê? Vamos supor que você faz aí uma CNC toda de alumínio, você gasta uma fortuna, né? Mas só que você não tem experiência na hora de configurar a parte teórica ali do software, configurar os micropassos do seu motor, que isso aí, pessoal, é o que configura a resolução de sua máquina, os micropassos, enfim. Então, no caso dessa minha máquina mesmo, se eu configurasse, por exemplo, um passo completo no motor aí de 200 passos por volta, essa máquina minha não ia ter exatamente 1/10 de milímetro de resolução, ela ia ter 2/10 de milímetro, né? Então ia ser 1 milímetro dividido por 5 daí. Então ficaria uma resolução um pouco mais baixa, mas mesmo assim seria uma resolução bastante boa. E eu optei por configurar de meio passo, porque na hora de eu testar as velocidades dos motores, eu notei uma diferença entre você configurar com um passo completo e com meio passo. Eu notei que
quando você colocava passo completo, o motor ficava meio que, quando ele estava rodando em alta velocidade, beleza, só que quando ele ia diminuindo a velocidade ou para aumentar, ele ficava meio louco, dando uns passos para trás. Então eu achei isso um pouco estranho, e quando eu configurei meio passo, eu notei que a aceleração foi totalmente linear, e também na hora de parar na redução da velocidade também reduzia de forma bem flexível e macia, não ficava louco pulando pulso. E enfim, eu aconselho você também regular em meio passo, se bem que perde um pouco do torque do motor, mas se você tem um motor aí de 15 kg, é muita força, ainda mais se sua CNC usa fuso, que aí tá aí uma vantagem de CNC com fuso, que é justamente a força, né? Você pode comprar um motor pequeno, motor aí de 10 kg, você vai estar movimentando uma CNC gigante, e principalmente se o fuso for daquele fuso profissional que usa a flange de rolamento, né? Fuso com rolamento, vixe, aí fica perfeito, fica uma coisa, vai ficar um pouco lenta a sua máquina, mas só qualquer motorzinho vai estar movendo uma CNC gigante. Então é isso, pessoal. Resolução é a parte teórica, o ajuste teórico da sua máquina, aquilo que você vai ajustar os micropassos do motor. Claro que no caso do micropasso é uma parte mais de hardware, né? Mas no caso da configuração do GRBL lá, é isso aí que especifica a resolução, né? Então você vai regular, e só fortalecendo esse tipo de ajuste, eu já andei falando em alguns vídeos anteriores, você não regula a resolução da sua máquina baseando em 1 milímetro, não, você regula baseando uns 20 centímetros ou 30, enfim, de forma que você faz um risquinho lá na sua máquina lá, né? E aí você põe ela a andar, e vê o número que está lá. Vamos supor que em quantos passos por milímetro, vamos supor que está 200 passos por milímetro, na comparação. Aí você faz uma marquinha lá, e pega uma régua com bastante precisão e marca lá na sua CNC fisicamente lá nesse espaço de 30 centímetros, por exemplo. Aí você clica para andar, e você verifica lá a quantia de passos por milímetro que está lá no GRBL. Então aí o que acontece? Você vai, se lá estiver, por exemplo, 200, e aí você clicou para ela andar, e aí ela andou 15 centímetros, logo você vai ter que diminuir, no caso, para 100, né? Ou aumentar conforme o caso, né? Então, enfim, você vai verificando lá até achar o tanto exato. Quando você vai aumentando de 1 em 1, até que chegue, quando você coloca lá para andar 300 milímetros, sua máquina fisicamente lá anda exatamente os 300 milímetros. Então aí você vai ter uma margem bem mais ampla, e sua máquina vai ficar com um ajuste perfeito, né? Mas é isso aí, pessoal. Eu vou ficando por aqui hoje. Eu quero mais uma vez agradecer a todos vocês aí por ter paciência para estar assistindo os vídeos da gente aí. E como eu já disse, vocês postam as suas opiniões, as suas críticas, suas sugestões, enfim, e sua solicitação de ajuda. E como eu disse, a gente tem que estar um se apoiando no outro. E também vocês podem deixar a experiência de vocês aí. Eu fico muito agradecido, a gente fica muito grato mesmo por você estar postando esse feedback de vocês aí, ou seja, esse retorno de vocês, né? Só com essas postagens que vocês vão postando aí é que a gente vai tipo assim, vai iluminando o caminho da gente, para poder a gente estar cada vez desenvolvendo coisas melhores para vocês aí. Eu espero que Deus abençoe todos vocês, que Deus dê muita saúde, muita paz, uma vez que o Senhor Deus é tudo na nossa vida, não é verdade? Então, se algum de vocês já serve ao Senhor Deus, graças a Deus por isso. Enfim, você aí que não acredita no Senhor Deus Todo-Poderoso, certamente um dia você vai entender que só Ele é Deus. E você aí que não é crente, enfim, que Deus te abençoe também, que Deus te dê muita paz, muita saúde, e
Se caso você aí que não é inscrito no canal, eu sugiro que você se inscreva, você está atualizado. E é como eu disse, pessoal, aqui no canal JB7 aqui, vocês vão ter muitos projetos interessantes mesmo. A gente quando falar muito dessa CNC, certamente esse assunto vai se esgotar, e naturalmente, se eu fosse ficar só nisso, esse canal ia deixar de existir. Mas eu tenho muitos projetos para mostrar para vocês, e muito em breve vou estar iniciando um projeto de um gerador bem diferenciado, e eu vou compartilhar com vocês essas informações, esse gerador, e eu quero estar mostrando para vocês todo o andamento do projeto. E enfim, e tem outros projetos também na área de eletrônica, projetos voltados à automação comercial, também na área de software. Tenho desenvolvido alguns software muito importante, e caso vocês queiram também conhecer o meu site, dá uma visitinha lá, é o www.jb7.com, e vai ficar no link aí, a descrição, né? E também vou deixar no link também a informação, ou seja, o pequeno micro esqueminha, por assim dizer, desse projetinho, desse promo, ou seja, as ligações ali, né, que eu fiz ali por dentro ali, que é uma coisinha muito simples mesmo, né? Qualquer pessoa pode estar fazendo isso aí em casa, muito simples mesmo. Então é isso, pessoal. Mais uma vez eu agradeço a todos a paciência, e vocês aí que estão acompanhando a gente, muito obrigado mesmo. Você também que não é inscrito, muito obrigado, que Deus abençoe a todos, e assim que Deus permitir, a gente vai estar postando mais novidades para vocês, coisas bem interessantes a respeito de CNC. E é isso, fique com Deus e que Deus abençoe a todos.